Viva! Chamo-me Vera Silva Santos, sou psicóloga e de vez em quando cá venho fazer algum vídeo sobre algum tema em específico. Ora, e hoje apercebi-me de dois aspectos. Um deles foi que neste ano de 2018 ainda não tinha gravado nenhum vídeo e um outro aspecto foi que hoje, como sendo o Dia do Pai, no Facebook aquilo que se tem visto é diversas dedicatórias, diversos textos de filhos a homenagearem os pais. É bonito de se ver, claro que sim, sem sombra de dúvida, mas este momento pretende ser acima de tudo para refletir de que nem em todas as famílias existe este elemento masculino, cuidador, protetor, que ama, que cuida, que protege, que está presente nos bons e nos maus momentos. Cada vez mais isso é frequente e estou a falar principalmente nas situações de divórcio e também naquelas situações em que as crianças por algum motivo deixam de ter contacto com o pai. Ora, eu na minha rúbrica semanal da Rádio Contestável fiz exatamente um tema sobre este assunto e não vou incidir e não quero incidir sobre o que gravei e o que foi para o ar. Contudo, eu por norma não exponho muito a minha vida pessoal, apesar que também não faço nada de concreto para a esconder, mas aproveito este momento para se calhar vos mostrar um bocadinho de mim que talvez não seja tão do conhecimento público. Ora, os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 17 meses de idade. Obviamente que eu não me recordo dos meus pais juntos. A única coisa que eu me recordo, ou o pouco que me recordo, é das poucas vezes em que ao domingo ia para a casa deles, já com uma nova família. Ele já tinha formado uma nova família, já tinha outra filha, neste caso, e isto durou até aos 4 anos de idade, mais ou menos. Lembro-me minimamente desses momentos. São recordações algumas positivas, outras não tanto, mas acima de tudo aquilo que eu teria hoje para escrever como dedicatória ou como homenagem ao meu pai, que ele não iria ver, uma vez que também já não está entre nós, seria muito pouco. Acho que acima de tudo seria um pedir desculpa pela filha que não fui e se calhar um perdoar pelo pai que não foi. Às vezes a vida coloca-nos em circunstâncias em que as coisas não são tão simples de resolver quanto se pensam. E os meus pais passaram por um processo litigioso durante 16 anos, que foi bastante pesado e que eu confesso que não aconselho a ninguém. Eu acho que bens materiais, sejam eles quais forem, não valem o desgaste de 16 anos entre tribunal, entre advogados, entre custas, entre tudo o que isso envolve. Acho que os bens materiais são e só bens materiais. Há muito mais para além disso. Em relação ao meu pai, eu tenho duas fotografias dele, apenas, que foram fotografias tiradas no casamento dos meus pais. Todas as outras eu, no momento de revolta, entre os meus 7 e 8 anos de idade, acabei por queimar, porque não me era, se calhar, fácil conviver com a situação de não ter pai. E estamos a falar de há muitos anos atrás, em pequenas aldeias, em que a questão dos divórcios não era tão comum e tão bem visto e tão bem aceito como é hoje em dia. Eu confesso que talvez não me arrependa, talvez me arrependa, se calhar tenho alguma curiosidade, porque há fotografias que ficaram na memória, há outras que não guardei, obviamente, na memória, mas se calhar aquilo que eu tenho mais pena de não saber ou de não ter conhecimento é, por exemplo, qual era o prato preferido dele, ou a que é que cheirava, ou a aftershave dele, qual a música que ele gostava de ouvir, coisas simples. Nunca tive essa oportunidade de ter esse conhecimento. Mais tarde, já enquanto adulta, tive contacto com ele
e ouvi da parte dele um pedido de desculpas por não ter sido um bom pai. Mais do que as desculpas, se calhar eu naquele momento preferia ter tido um pai, ou a partir daquele momento ter uma vez que me dei a essa oportunidade, acho que dei aos dois essa oportunidade, ter tido a presença de um pai, não a tive, e há cerca de 7, 6, possivelmente 6, 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, num dos últimos contactos que tive com ele, e agora não consigo frisar, mas sim, possivelmente há 5 anos atrás, estará a fazer, mais ou menos, foi no leito de uma cama de hospital, em que algumas pessoas me julgaram por dizer que eu tinha ido ver o meu pai ao hospital porque ele estava mal e eu estaria a pensar na herança. Herança é essa da qual não tive direito, porque por vontade dele ele fez tudo em vida aos outros filhos. Eu respeito essa vontade, não vou criticar, não vou julgar, não me cabe a mim. São escolhas e eu acho que cada pessoa faz a escolha que acha que é melhor para si. Mas não foi isso que eu fui fazer ao hospital. Aquele talvez fosse, e foi, o último momento e a última oportunidade que eu tinha para lhe poder dizer alguma coisa ou para poder ouvir alguma coisa da parte dele. E foi isso que aconteceu. É muito estranho nós vivermos uma vida inteira sem um pai e no leito de uma cama de hospital o ouvirmos dizer que ele tem orgulho em nós. E naquele momento fica-se a pensar, mas tu não me conheces? O que conheces é aquilo que vais ouvindo sobre mim. Nem sempre corresponde à verdade. Eu não queria que tivesse orgulho em mim. Sabe bem naquele momento ouvir isso? Claro que sim. Custou-me vê-lo debilitado naquela cama do hospital? Sim, bastante. Mas pensando a frio e agora com o passar do tempo, a ligação que se calhar tivemos ao longo da vida foi uma ligação mais de personalidade. Eu tenho algumas características de personalidade que puxaram muito a ele. E que ele utilizou precisamente essas mesmas palavras naquela cama do hospital, que foi a questão da força, da garra, da luta, do não desistir. E naquele momento ficou um café para tomarmos mais tarde, quando houvesse a oportunidade. Infelizmente, ou não houve essa oportunidade. Se calhar eu interpreto isso como se não havendo muito mais a dizer. Mas é alguém com quem eu estou em paz. Apesar de tudo, apesar de todas as guerras, apesar de tanta coisa se ter vivenciado ao longo dos anos, e apesar desta ausência, porque há sempre uma ausência de algo que não se sabe como é. Eu não posso dizer que tenho saudades. Eu não vou ter. É difícil ter saudades de algo que eu não sei o que é, por isso é difícil para mim dizer eu tenho saudades do meu pai. Não tenho. Eu não sei como é que era ter, por isso não tenho saudades. Mas tenho saudades de alguém que fez durante muitos anos e durante a minha infância e adolescência o papel de pai. E nesta pessoa, que é o meu padrinho, que podemos ter alguns pontos de vista diferentes ou podemos estar um pouco mais afastados há cerca de 3 anos e meio, 4 anos, mais ou menos. Mas do meu padrinho, sim, que para mim foi um pai, foi uma figura masculina de referência, dele sim eu tenho saudades. E tenho saudades de coisas simples, tenho saudades dos dias em que se ia encher as garrafas de vinho e que se colocava em casa da minha avó, na altura, as rolhas a cozerem vinho, o cheiro do vinho quente. Tenho saudades daqueles momentos em que ele colocava na adega o rádio velhinho que o meu avô tinha trazido do Luxemburgo a tocar alguma coisa. Tenho saudades
Se calhar dos dias de matança de porco em que de manhã íamos, tanto eu como ele, como as minhas primas, buscar o carro, chamado carro de bois, à casa de um primo nosso, para depois proceder a todo aquele ritual que era a matança do porco e que era um ritual repetido anos após ano. Se calhar tenho saudades disso. Tenho saudades daquele homem que eu cresci como sendo uma referência masculina. Como eu referi, por motivos da própria vida, nós estamos mais distantes há cerca de 3 anos e meio, mais ou menos. Mas no final do ano passado, eu passei uma semana na Terra e tive a oportunidade de almoçar neste caso, tanto com ele como com a minha tia. E foi bom, foi um momento de matar saudades, apesar de que eu acho que entre nós talvez falte alguma conversa, talvez falte alguma abertura para que algumas atitudes minhas possam ser percebidas de uma forma se calhar diferente, talvez falte também algum lado dele que eu conhecia enquanto pequena, que era uma pessoa extremamente sensível, ou faltou, em algum momento, uma palavra dele de força e de encorajamento, numa altura em que eu precisava de ter isso vindo de alguém. E se viesse dele, que para mim era uma figura de referência masculina, teria tido certamente um efeito importante na minha vida. E naquele momento, e estou a falar de um momento específico em que ele estava presente, se calhar eu senti que tinha perdido um pai. Aí sim, ao não ver uma única palavra, ao não ver uma única reação, ao ver apenas um julgamento por parte de algumas pessoas e um silêncio da parte dele, aí eu senti a perda de um pai. Por isso, para mim, a perda de um pai não foi o pai real, pai biológico, talvez tenha sido um pai que é padrinho e do qual eu tenho saudades pela simplicidade do ser humano que eu conheci. E por mais incrível que pareça, eu revejo todos os dias, porque ele é irmão da minha mãe, tem algumas questões de personalidade muito semelhantes e há pequenas expressões que a minha mãe utiliza, há pequenos gestos que me fazem lembrar dele muitas vezes, mas que nunca tive coragem de lhe dizer ao fim destes 3 anos e meio ou destes 4 anos que tinha saudades dele. Mas sim, tenho. Eu lembro-me que no dia em que senti que o perdi, uma das filhas dele, uma prima minha, me perguntou qual era a minha noção de família. Quando nós temos a vida a desabar por completo à nossa volta, é muito difícil nós respondermos a esta questão. Eu, na altura, não conseguia responder. E, para mim, a minha noção de família, neste momento da minha vida, é, acima de tudo, esperar que passem 3 anos, e contextualizando um pouco, sem me demorar muito, eu estou insolvente a nível pessoal, e faltam 3 anos para terminar essa insolvência, mas a minha noção de família e um dos meus objetivos principais é que passem estes 3 anos e que no fim disso eu não cumpra a exoneração do passivo restante, porque eu não a quero cumprir, mesmo que ela seja decretada, e que eu possa pagar cada cêntimo que devo a todos os elementos da família ou aos quais devo alguma coisa, assim como a alguns amigos também, para que eu possa olhar para a família de forma direta, sem me sentir julgada, sem me sentir inferior, sem sentir que falhei. Eu tive que fazer escolhas numa determinada altura da vida.
E eu sei que, para mim, a família me tentou dar as soluções que achavam ser as mais corretas. Também sei que não podia exigir mais nem menos. Os laços de sangue não nos dão o direito de exigir o que quer que seja alguém. Mas para mim, e principalmente nestes dias em que há alguma ligação à família, é muito mais difícil. E neste caso, neste dia, por ter sentido numa data tão difícil e num momento tão difícil da minha vida a perca deste homem que foi pai, que foi a figura masculina que eu tive, que foi a primeira pessoa na vida que me deu a provar frutas exóticas, com quem eu aprendi o pouco que sei de eletricidade, por observar o que ele fazia em casa da minha avó. E sinto saudades dele, sim. Há alguns anos atrás, ele teve cancro, precisamente a doença com a qual o meu pai faleceu. E eu tive medo de o perder. E por ironia do destino, e graças a Deus que não o perdi, nem eu, nem nenhum outro elemento da família, mas perdi-o mais tarde. Perdi-o num momento em que eu estava no fundo, em que ele me quis ajudar, mas não era aquele tipo de ajuda que eu precisava naquele momento. E aí sim, perdi este homem, que é para mim também a personificação do meu avô materno, que eu não conheci, e que tenho muita pena de não ter conhecido. Por isso, esta questão de família, eu saberei responder a essa questão no dia em que puder estar junto da minha família de cara levantada, sem me sentir julgada, sem me sentir inferior, sem sentir que devo nada a alguém. E espero que passem estes 3 anos, porque tenho vivido os últimos 2, processo de insolvência pessoal demora 5 anos, tenho vivido os últimos 2 a tentar organizar a vida e tudo o resto para que um dia mais tarde isso possa acontecer e eu possa olhar para a família de uma outra forma. Eu iria dizer que talvez possa perdoar, mas eu não tenho muito a perdoar. Tenho 3 perguntas que me foram feitas a perdoar, que talvez eu tenha perdoado, mas que não esqueci, porque foram duras. Mas, acima de tudo, neste dia também não posso deixar de enaltecer o papel da minha mãe no meio de tudo isto e ao longo de todos estes anos. Foi a ela que eu sempre dei as prendas do Dia do Pai, porque fez o papel de pai e mãe consoante soube. Não há pais perfeitos. Cada um faz o que sabe, cada um faz o melhor que pode. E hoje em dia, no papel de cuidadora, aquilo que eu quero em relação à minha mãe / pai é ter a certeza todos os dias que estou a tentar fazer o melhor que posso para o bem-estar dela, em termos de saúde, em termos de bem-estar físico e emocional. Essa é a minha prioridade. Continuem a amar os vossos pais. Aproveitem enquanto estão cá. Não os deixem fugir. Não os deixem partir sem lhes dizer tudo aquilo que vocês gostariam. Não os deixem afastar-se da vossa vida. Engolam sapos se for preciso. Às vezes é necessário.
mas também não se deixem calcar, óbvio. Por isso, neste dia, para além de deixar um enorme abraço a todos os pais que têm verdadeiramente motivos para serem chamados de pai, e talvez deixar aqui, porque não o farei de outra forma, talvez não, porque certamente não terei coragem ou não será o momento de fazer de outra forma, mas se calhar por aqui mostrar a saudade que eu tenho deste pai ou desta figura materna que eu perdi, e cuja desilusão custa a passar e que dói todos os dias pela ausência de palavras. Costumo dizer que às vezes erramos por falar, noutras vezes erramos por não falar. E eu só queria ter tido naquele dia uma palavra que me dissesse: vai correr tudo bem, ou tu vais conseguir. Mas eu estou cá, e daqui a 3 anos eu sei que vou conseguir. Aproveitem os vossos pais.